Vamos nessa, produção. Falar do tricolor paulista. Temos um problema sério aí, né? E aí é isso que eu ia destacar. Bem Porque sério. assim, o resultado já era esperado, uma vitória do São Paulo, jogando em casa. A gente vai destacar individualmente Segunda também melhor uma boa campanha. partida do Luciano. Já garantiu a segunda melhor campanha com o empate do River Plate, então já está assegurado. A não ser que o Pega o Palmeiras. Central Córdoba não dispare uma goleada hoje para passar, mas que não vai acontecer. Mas o jogo acabou ganhando um episódio, até mesmo dentro de campo, de xenofobia. Então, pra gente entender, a gente vai já com a Priscila Senhorães, mas antes vamos escutar o Navarro, jogador do Tajeres, explicando Ele fala o que até aconteceu rápido, né? dentro das quatro linhas. Bota aí, produção. Él también se puso de mi lado, incluso los jugadores de Sao Paulo, el central, no recuerdo el nombre, el ecuatoriano, Arboleda se puso de mi lado, todo realmente porque sabían lo que había dicho Bobadilla, pero bueno. Y se pusieron todos de mi lado, que no podía estar pasando ese tipo de cosas. Tá aí o Navarro, né? Ele não falou aí, mas tem uma entrevista que ele fala o que o Bobadilla disse pra ele, O que ele fala tá aqui, né? Chamou de venezuelano morto de fome. Porque, só para contextualizar o que aconteceu no jogo, depois do segundo gol do São Paulo, o Luciano ficou comemorando, coisa e tal, e aí, obviamente, os jogadores do Tajeres com o resultado adverso Piteiro. falaram assim, ó, Piteiro, ó, É isso aí. o tempo tá passando, eu preciso. E aí rolou ali uma rodinha, coisa e tal, e aí o Bobadilla chegou no Navarro, que estava pressionando a arbitragem para a continuidade do jogo, para que a bola pudesse voltar a vocês estão rolar, e reclamando, acabou né, cara? falando, né? Isso aí, venezuelano morto de fome, e aí, como trouxe o Navarro, falou do Ferrarese também, Muita gente ouviu, né? né? Que E até o momento, 11h08 da manhã, o Bobadilla não desmentiu. Perfeito. Até o momento, o Bobadilla não negou ter dito E a o que o polícia Navarro foi- tá acusando. A polícia militar, depois a polícia civil foram ao vestiário e o Bobadilla já tinha ido já embora, tinha ido né? embora. Ou seja, Aliás, gente, tiraram rapidamente o Bobadilla de campo assim que o juiz apitou o fim do jogo. Não sei se foi o Luciano, alguém já pegou, já empurrou ele para dentro do vestiário e ele já foi embora e a rápido. gente já viu... Então, é muito indício, né? Não, e São outra, muitos se os sinais, Próprios né? jogadores do São Paulo estão tira Não, daqui. e outra, como é que chama o menino aí? Navarro. O choro do Navarro Ninguém algo, vai chorar se o daquele cara jeito, falar, né? pô, você joga num time de M, Isso. pô, eu já ganhei 3 Libertadores, você Você nunca tá ganhou eliminado. nada. Você tá isso. eliminado, volta pra casa, Você ninguém é vai chorar. fraco, Ninguém você vai é chorar fraco. com isso. Não, né? e outra coisa, gente, assim, a gente já viu cada coisa no futebol, né? Enfim, mentiras e tal, mas uma situação como essa, ele não ia chegar na zona mista e falar que Exato. o Ferrarese ouviu e estava com ele, Arboleda. o Arboleda ouviu e estava com ele. Ferrarese é Enfim, venezuelano, como ele. Sim. Então, assim, eu imagino o clima até dentro do E vestiário. agora também, ó. Mano, Porque eu vou te- o Ferrarese, é possível que o Navarro, pelo choro, é possível que ele tenha vivido um pouco as consequências da ditadura da Venezuela, de fome, momento de que passa a Venezuela necessidade, de amigos, de familiares, e o Ferrarese é a mesma coisa. É muito possível que o Ferrarese tenha alguém que está passando perrengue lá com o que está acontecendo na situação do país. Sim. Então, para ele também vai bater Total, negativamente. total. Ó, a produção resgatou aqui o momento que ele fala. Vamos escutar então, produção. Então, tem. Nada, yo realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero yo cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre, el que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano muerto de hambre. Cara, Que até ali você tá segurando, né? Pô, o problema é teu, vocês fazem cera todo do jogo, jogo. caramba, Aí beleza. vida que segue. Você não joga nada, você é fraco, e aí passa. é o seguinte... Mas o que ele falou não existe. cara. A Priscila vai entrar antes com a... E aqui, mano, o Zubeldia, mal pra caramba. Então, mano. muito É isso que eu mal, acho muito mal pra mal. caramba, A gente vai mano. escutar ele mal agora. Pra caramba. Vocês sabem, nós classificamos, vocês perguntam disso, é claro, meu parceiro. A gente vai escutar ele agora e depois a Priscila vai também trazer um maluco. pouquinho de como foi ali, né? Porque ela estava no Morumbi ontem e acompanhou também toda essa O Zubeldia repercussão. não viu tudo o que aconteceu, não viu o cara chorando, não foi perguntar ao jogador dele dentro do Primeiro que ele vestiário não tem que o que falar nada pra... aconteceu. O que tem que perguntar pra ele? Não tem que escolher pergunta. Claro que não. Tá com essa frescura também agora. Ah, mas que você tá me perguntando todos são assim. isso? Ah. Você lembra do VPP no Corinthians, para a resposta que ele deu pra Você mim? tem Eu o direito esqueço. de não responder a pergunta. Exatamente. Agora, querer determinar a pergunta que você Que vai tem receber... pergunta ruim? Tem. Tem muita gente ruim claro que fazendo claro que pergunta. tem. Mas Claro. tem muita gente que é bom de fazer pergunta também. Vamos escutar o Zubeldia. Roda aí. Tá bom. Vamos. Fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. ¿Clasificamos primero con un time con muchos accidentes? ¿Con muchos jugadores jóvenes? ¿Con jugadores de experiencia?
entregándose al máximo. Y las dos primeras preguntas van orientadas a... En vez de clasificamos primero, clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Imagínese vos en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? ¿Qué puedo eu saber de esa situación? No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Eu no sé ni lo que estamos hablando. Pero lo que quiero falar, dos preguntas. Clasificamos primero Copa Libertadores en la zona, con lo difícil que es, con todos los inconvenientes que tuvimos. Y las primeras preguntas tienen que ver com... Falar uma coisa pra você, assim, sorte desse moço, como é que ele chama? Zubeldia. Que eu não tava lá. Porque certa vez o Oswaldo Oliveira atrasava para dar entrevista, no Santos eu consegui tirar todo mundo da sala, ele chegou e não tinha ninguém. Era um desrespeito que ele fazia. Sabe o que tinha que ter feito ontem os colegas lá? Vamos combinar o seguinte, todo mundo vai fazer a mesma pergunta para esse cidadão. Perguntar o que aconteceu no campo, como é que você acha que foi a atitude do seu jogador. Todo mundo, as 10 perguntas da coletiva, as 10 a mesma pergunta. Ele não tem o direito de querer escolher pergunta. Ele até tem razão no que ele fala. Sim. Não, tem poderia, não, que São Paulo se classificou, Não, isso e aquilo, ele poderia, mas ele tinha que responder o que foi perguntado aí. Ele saiu do campo, não foi pro vestiário? Ou não responder. Isso. É Ou o não, direito primeiro, dele. Não Ricardinho, quero falar sobre esse assunto. Na primeira Agora, pergunta, era só ele ter virado e falar assim, eu vi que teve um problema, eu ainda Estamos não entendi, apurando. eu não consegui conversar muito bem com os Perfeito. jogadores. Se realmente isso foi falado, é muito grave. Aí que tá. Agora a vamos falar próxima de pergunta, bola. exatamente. É isso, acabou. Mas como ele não fez isso, acabou. tinha que todo mundo perguntar Porque a mesma realmente coisa. a classificação dele foi gigante, com um Perfeito, monte de gente perfeito, machucada, com um monte de gente perfeito. jovem. O trabalho Só que dele não é ele tão tinha- ruim ele como tinha- todo ele mundo tinha que ter fala, tirado a atitude, mas é isso. ele viajou nas ideias. Eu tenho certeza que ele acordou hoje já sabendo que ele E viajou. parabéns ao repórter que retrucou, porque foi bem É isso. importante. Não, e também. fala, Vamos eu não com sei a- nem quem fala assim. Esse é um problema É um sério, assunto tá? importante, é um assunto importante. Priscila Senhorães com a gente, salve de palmas para Priscila Senhorães. Pri, queria te ouvir em relação ao sentimento ali, até de vocês profissionais, né, que estavam trabalhando, de como foi a gente, é uma situação que obviamente não estamos acostumados a enfrentar diariamente, né? E quando No campo acontece de futebol, no campo pelo de menos, futebol, né? pelo menos. E quando acontece, imagino que seja ali uma conversa muito grande por parte também dos colegas de imprensa, né? Como é que foi esse momento e a gente falando aqui do Zubeldia, talvez essa falta de sensibilidade, né? Fala, Vitor, tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo que está na mesa, que está acompanhando a gente também. De fato, é uma confusão danada, né, Vitor? E também uma situação que você tem que ter muita sensibilidade ali, muita cautela na apuração, no que você publica. Quem estava acompanhando o nosso grupo aqui de conteúdo interno viu que eu estava mandando umas 200 mensagens por minuto, porque, de fato, são muitas versões diferentes, enfim. E aí, agora de manhã, a gente já tem algo mais consolidado, ainda que não tenha nenhuma novidade a partir da hora que a gente saiu do estádio. Então, resumindo um pouco, contando também o que vocês falaram, né? Tudo começa ali na comemoração do gol do Luciano, no segundo gol que garante a vitória do São Paulo. Ele demora bastante para voltar, vai comemorar com os torcedores, enfim. O Miguel Navarro pede para o jogo voltar logo, e aí o Bobadilla naquele momento está perto dele. E aí, como vocês citaram, dentre várias conversas e xingamentos, enfim, a gente não sabe o teor do restante, mas teve algumas palavras que ofenderam muito o Navarro, que foram venezuelano morto de fome, de fato. Ali começa uma confusão generalizada com jogadores do São Paulo, do Tadjeres, arbitragem, enfim. Fato é que o Navarro fala após todo o acontecimento, toda a nossa apuração, ele aparece na zona mista, foi a última coisa que aconteceu na noite de ontem. Ele fala que todos os jogadores apoiaram ele, tanto os jogadores do São Paulo como também os jogadores do Tadjeres. O Sabino fala na zona mista com a gente, zagueiro do São Paulo titular ontem, fala
que também apoiou ele, que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo por conta da língua, né, porque eles estavam brigando em espanhol, mas, enfim, tentou prestar o apoio ali para o Navarro naquele momento. Ele se sentiu acolhido pelos jogadores do São Paulo, mas ficou nessa situação especificamente com o Bobadilla. A partida termina, então, depois de ele chorar muito, ficou um jogo ali, quase que não dá para ter jogo, né, Vitor? Ficou, de fato, um clima muito ruim. A partida termina, de acordo com o relato do Luciano, a arbitragem fala para o Bobadilla descer logo para o vestiário. E aí, cara, ele desce muito rápido mesmo. O árbitro mal termina de apitar e o Bobadilla já passa ali no túnel correndo, desce. E assim como outros jogadores do São Paulo, ele vai embora. Parte do time do São Paulo, da galera, tanto do time de futebol ali que joga, como também o pessoal que trabalha no São Paulo, geralmente demora para descer para o vestiário, porque tem a parte que você aplaude a torcida, tem que atender a imprensa, os detentores de direito. E aí, fato é que quando parte desse pessoal chega no vestiário, nem o Bobadilla e nem outros jogadores, porque ele foi embora de carona até com outro jogador do São Paulo, estão mais no vestiário. E aí a gente entra, então, na parte agora fora do campo, né? A gente desce para a zona mista e aí já estava um movimento muito diferente do que é geralmente. A porta do vestiário fechado, eu que estou sempre no Morumbi, nunca vi a porta que fecha ali o túnel, né? Que aí você chega nos dois vestiários, aquela porta fechada, um clima tenso, polícia para lá, polícia para cá, polícia civil, polícia militar, delegado, seguranças do São Paulo, do Tadieres, enfim. E aí, em certo momento, o Navarro passa, então, com vários policiais e vai depor ali na parte da polícia que tem ali no estádio. Ele registra BO sobre tudo o que aconteceu, confirmando também a frase, né, que a gente já sabia até pelo goleiro do Tadieres que falou com a gente, depois ele confirma. E tudo isso acontece com duas testemunhas do Tadieres, que também estiveram na polícia durante esse período. O Naruel Bustos e o Marcos Portilho também estava ali na companhia dele. Continua aquela confusão de polícia para lá, polícia para cá, até que tanto policiais militares quanto policiais civis vão até o vestiário do São Paulo. E aí o diálogo é o seguinte, perguntam para o segurança do São Paulo, o Bobadilla está? E o segurança responde, não, já foi embora. E aí a polícia fala, olha, eu acredito em você, mas eu preciso confirmar. E aí é nesse momento que os seguranças do São Paulo permitem a entrada da polícia no vestiário do São Paulo, eles vêm ali, dão uma olhada no vestiário, e de fato o Bobadilla não está, e aí eles vão embora. O Navarro fala um pouco na zona mista depois, né, conta toda essa história que eu falei aqui para vocês, fala a frase de novo, fala o quanto ele ficou chateado, quanto ele espera que tenham providências tomadas quanto a isso, até porque a Conmebol se movimenta muito, né? Fala muitas coisas sobre racismo, sobre preconceito, xenofobia, e aí ele espera algo prático de fato. O fato é que o advogado do São Paulo informou à polícia, né, ao delegado que está cuidando dessa situação, que hoje o Bobadilla vai se apresentar para prestar depoimento. Mas até o momento a gente não tem atualização nenhuma do Bobadilla, né? Ele não apareceu ainda, digamos assim, para falar com a gente ou para passar uma palavra para a comunicação do São Paulo para a gente poder ter essa informação. O que a gente tem é que o advogado do São Paulo garantiu que ele vai hoje, mas ainda sem nenhuma confirmação por parte do Bobadilla. O São Paulo vai se pronunciar só quando tiver, de fato, todos os fatos, né, na mão, é isso que o São Paulo alega, até mesmo também podendo falar com o Bobadilla, entendendo o lado do Bobadilla para se pronunciar. Isso é uma coisa que está incomodando bastante a torcida do São Paulo, porque o São Paulo ainda não publicou nada, uma nota, enfim, mas o Tricolor alega que até por questões jurídicas precisa esperar essa situação andar um pouco mais. O Tadieres, por sua vez, já se pronunciou, publicou uma nota oficial repudiando tudo, dando apoio para o Navarro. E aí a gente aguarda agora, né, Vitor? De fato, hoje pela manhã, desde que a gente voltou do estádio, não tem muita atualização. Agora a gente aguarda o Bobadilla, lembrando que hoje é dia de folga no São Paulo, então a gente não tem todo mundo no CT ali para ficar mais fácil a comunicação. Mas a gente segue de olho, se comunicando com todo mundo ali do clube e também da polícia, para ver quais vão ser os próximos passos. Muito bem explicado. Não, eu tenho uma pergunta. Muito bem explicado. Diga, Ricardinho. Fazem 12 horas que tudo aconteceu. Perfeito? Já 12 completou, horas. né? Completou mais de 12. O WhatsApp não funciona no São Paulo. Não tem um telefone no São Paulo que você ligue pro Bobadilla para saber dele o que aconteceu. Ou o São Paulo não tem ninguém... Pera um pouquinho. Desculpa, a gente já sabe o que aconteceu. Ou o São Paulo não tem ninguém para trazer uma nota oficial. Estamos apurando aquilo que aconteceu e em breve vamos... O São Paulo não se pronunciou. São Paulo até agora está quieto. São Paulo não tem nota, o São Paulo não tem nada, departamento jurídico de São Paulo, de comunicação de São Paulo,
Todos calados. Presidente de São Paulo, calado. Não existe WhatsApp, não existe comunicação com o jogador, mesmo sendo dia de folga. Ô, Pri, só pra entender o negócio, foi o árbitro que falou pro Bobadilha, ó, vai logo que senão vai dar ruim pra você. Foi o árbitro que pediu pra ele? Sim, de Tá. acordo com o Luciano, né? A gente não Tá, fica no tá. campo, mas o Luciano fala ali na saída de campo que foi uma orientação da arbitragem. Ele saía, acho que até para evitar confusão no campo, né? Porque assim... Ele orientou ele a sair do campo, Então, não a ir embora do estádio. mas São é que duas assim, coisas diferentes. é simples também. Se de fato ele não fez nada, se sou eu não fiz nada, eu Eu vou vou ficar continuar aqui no campo, claro. Vou aplaudir meu Vou dar torcedor, entrevista no final do jogo, vou aplaudir meu vou na torcedor. zona mista lá Mas, falar ó, que não foi mas nada. isso sabe o que também, aconteceu, né? 2025, tem câmera até debaixo da terra. Não é possível que a gente não vá conseguir ter uma imagem O WhatsApp, que mostre. o WhatsApp funciona hoje? Tá funcionando teu WhatsApp? Tá funcionando? Tá Não, funcionando? isso daí, Tudo isso bem? daí eu Sim, até tá acho bom. que o São Paulo não é o momento mesmo. O São Paulo tem que trazer, vamos apurar o que está Mas acontecendo. acho que o São no Paulo mínimo. tá fazendo isso? Mas tem que dar uma satisfação. São Paulo mandou 2 agressores de mulher embora. O São Paulo foi exemplar em outros momentos Perfeito. desses. Mas, Renato, foi o São exemplar. Paulo tem que dizer, estamos apurando. São Paulo está há mais de 12 horas sem falar sobre o caso. Inclusive, o Jean era o goleiro de potencial para Sim. ser titular do São Paulo, tudo. E o São Paulo teve Aliás, culhão tá pra desempregado. fazer. Então, ele teve culhão de fazer. O Bobadilha é mais fácil. Porque se ele realmente fez, não é nem titular, a torcida já não gosta muito. É uma outra coisa que a gente pode debater também. Como os pesos são diferentes dependendo do papel do jogador dentro do clube. Mas repito, eu não vou cair em cima do São Paulo agora. Eu acho que o porque São Paulo pra tinha que ter mim se o São pronunciado Paulo já. nas últimas 2, que eu me lembre, situações dessas ele foi exemplar. E que eu não acho que todo clube faria. Perfeito. De verdade. Deixa eu liberar só a Priscila, agradecendo demais pelas informações. Obrigado, viu, Pri? Qualquer novidade você volta, tá? Fechado, Vitor. Obrigada. Beijão aí para todo mundo e bom programa. Valeu, Priscila Senhores, trazendo todas as informações, os bastidores. Que eu acho que né? no momento como esse você importante tem que dar entender. satisfação. Olha, estamos apurando o que aconteceu. Pelo menos Estamos isso. apurando e deixamos claro que repudiamos Isso. qualquer ato de xenofobia. Perfeito, acabou. né? Você dá uma resposta e nas próximas horas você traz algo mais concreto, né? É mais protocolar nesse caso. Mas Mas tá apurando, tá mas, apurando. lógico mas que tá tem apurando. hora, Renato, você tem que ser protocolar. Ah, Tem sei hora lá. que você precisa ser Que protocolar. esse é o menor dos problemas. Concordo contigo, mas precisa ser. Lembrando pra galera que, obviamente, a repercussão é sempre nas redes sociais da TNT Esportes, tá bom? Que a gente faz a cobertura por lá. Obviamente, se dentro do de placa o São Paulo se pronunciar, o próprio Bobadilha, a gente mostra aqui ainda nesse programa. Bobadilha Beleza? mora em São Paulo, né? Mora em São Paulo. Um deslocamento até a casa dele, tá com bastante trânsito hoje, né? Eu peguei trânsito legal, mas consegue chegar à casa dele, né? Consegue. E aqui, se realmente for comprovado, que volte pro Paraguai. Não queremos nem no Brasil. Porque é importante lembrar que a Além de xenofobia... ruim, Existe no Brasil a lei do racismo, que é a lei 7.716, e na lei do racismo foi incluído o crime de xenofobia. Então, é lei, nós estamos falando de lei. Quando os colegas ontem debatem lá com o Zubel Dias sobre a pertinência da pergunta, do tema, esse também é um argumento que pode ser utilizado. Beleza, Zubel Dias, a classificação é importante, o futebol é uma coisa importante, mas ele não está acima da lei. Então, quando nós temos ali um possível crime sendo cometido dessa gravidade, porque está na lei e também é uma convenção social, as pessoas mudaram a percepção sobre limites dentro de Acabou campo. o mundo do futebol, é um mundo à Acabou. parte, não existe mais. Se a gente for partir para esse argumento de que, não, sempre foi assim, beleza. Então a gente pode admitir que jogador entra em campo na Libertadores com pedra na mão, porque antigamente era assim. isso. Antigamente o cara entrava com pedra, com um pedaço de pau, com tudo na mão. Sim. Pode. Ia não, bater gente. escanteio, voava até Voava cadeira. um monte de coisa, aí ficava lá o cara com escudo no E escanteio. tem O gente que mundo acha isso mudou. legal até hoje. O mundo mudou. Para o bem e para o mal. Em alguns aspectos o mundo piorou, em outros ele melhorou. Nesse piorou aspecto mesmo. o mundo melhorou. Muita coisa então piorou. você tem aí uma convenção social, né? Hoje não se admite, você tem que escolher a qual grupo você quer pertencer. Se você quer pertencer ao grupo das pessoas que vão conseguir conviver em sociedade com as diferenças, com culturas diferentes, com etnias diferentes, ou se você quer pertencer ao mundo da intolerância, mas aí você vai ficar restrito àquela tua bolha e vai sofrer as consequências disso. Você escolhe. Guarda Esse pra pessoal, você, esse pessoal podia de morar merda. tudo numa ilha, né? Numa ilha, né? Aí cada um arque com as consequências das Aí decisões que tomar. não pode falar mais nada. O mundo tá cheio Aliás, de... o- A liberdade, ela acaba quando você tá É tirando a claro, liberdade do tudo, outro. para qualquer Donald coisa na Trump vida que existem chama, os né? limites. O presidente americano, né? Donald Trump. Parece que ele vai reativar o Alcatraz, né? Essa galera podia ir pra lá. Mas esse aí podia ir junto também, né? Mas aí é outra questão. Outra discussão.